dia a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso trabalho de Sociologia e Filosofia. O primeiro entrevistado do nosso trabalho é o Alexandre, que é supervisor disciplinar do Beatíssima, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Primeira pergunta, Ale. Ao longo de sua trajetória na escola, quais mudanças mais significativas você observou relacionadas à educação e o desenvolvimento? Bom dia a todos. Espero poder contribuir com as informações que eu esteja dando. Espero que seja também suficiente para a gente ter melhor clareza dessa evolução toda. Tá? Eu penso que a educação já é um segmento de uma evolução. Se eu tiver educação, eu tenho mais conhecimento. Entendo mais conhecimento, eu tenho mais desafio que o mercado vai exigir da minha pessoa. Mas começando da evolução lá atrás, nós sabemos que bem lá atrás, nós exigíamos vários segmentos da educação, né? E muitos segmentos, quer dizer, poucos do que tinha hoje. Hoje eu vejo que a evolução, por exemplo, faculdade. Eu tinha letras, eu tinha professor de química, eu tinha engenheiro químico, engenheiro civil, eu tenho advogado. Então eu tinha algumas questões muito objetivas que dava para escolher com mais facilidade do que hoje. A evolução mudou muito, o mercado mudou muito. E as grandes construções, arranha-céus, modificou situações bem mais específicas. Da construção civil, de repente, a gente tem vários segmentos da construção civil. Então hoje eu não estou sendo engenheiro da construção civil, eu tenho engenheiro de arquiteto, engenheiro da logística interna do apartamento. Então de um segmento vira três. Ou antigamente eu não tinha gastronomia, hoje eu tenho gastronomia, eu tenho marketing, eu tenho moda, eu tenho designer, eu tenho design de games, coisas que antigamente não tinha. Isso, é claro, também tem duas coisas boas nisso. Primeiro, muito mais opção de escolha acadêmica. Segundo, muito mais dúvida no que eu vou fazer, no que eu não vou fazer. Então por isso que muitas vezes eu preciso de uma orientação vocacional para que a criança ou o jovem perceba o que ele quer fazer. Pergunta número 2. Na sua opinião, quais avanços ocorreram nesse aspecto ao longo dos anos e quais desafios ainda permanecem? Em pensando na educação. Na educação, eu penso que nós estamos correndo até acelerado demais com o tempo do que a sociedade pede, né? A sociedade, a evolução da cidade, eu vejo que ela está andando mais rápido do que nós estamos trabalhando na questão da educação. Uma pergunta, pensando nos estudantes de hoje, que reflexão você deixaria sobre o futuro desse tema na escola e na sociedade? Pensando hoje dos alunos, eu não consigo retroceder a tecnologia, ela já está aí. Mais do que isso, a tecnologia, se nós não tomarmos cuidado, ela faz tudo por nós. Nós só precisamos colocar alguns pontos que nós precisamos alimentar e o resto ela faz. Ela até cria imagens que eu gostaria que criasse, que a gente está falando da IA, ou outras plataformas sobre essa evolução. Então, eu penso duas coisas. É necessário? É. E nós estamos aceitando isso. Porém, a gente percebe que precisa acontecer isso, mas ao mesmo tempo nós precisamos sanar a nossa ansiedade de pensar assim: os nossos alunos estão aprendendo, os nossos alunos estão assimilando o que precisa fazer dentro do que o mercado lá fora vai exigir deles, dentro do que a faculdade vai pedir da estrutura necessária de conhecimento básico para que ele dê conta lá fora na comunidade. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar a nossa segunda entrevista com a ex-aluna Vitória. Olá, tudo bom? Eu sou a Vitória Kemp, sou ex-aluna do Instituto Beatíssima e me formei em 2021. Para a nossa primeira pergunta, Vitória, quais foram as mudanças mais significativas que você viu no ensino e também na inserção da tecnologia no ensino? Tive um ensino que acabou me colocando desde o começo junto com a tecnologia. Eu tive um ensino em duas escolas, assim, em longos períodos da minha vida, e o BA foi a maior delas, mas praticamente desde o começo do BA eles introduziram o iPad no meu ensino.
Então, acho que desde o 7º ano, fazia um ano que eu estava no BA, que começou o modelo de ter um iPad dentro da sala de aula. Então, eu acho que isso me fez ganhar uma relevância muito diferente e um ensino totalmente diferente de colegas ou outras pessoas, porque a tecnologia sempre esteve junto comigo, sabe? Mas eu percebo que hoje em dia a tecnologia que eu tenho na minha faculdade, por exemplo, o usufruto dela é totalmente diferente que eu tinha há 6, 10 anos atrás, na verdade, 2016. Para nossa segunda pergunta, na sua opinião, quais os avanços que ocorreram e também quais são os desafios que ainda permanecem? Eu acho que o avanço da tecnologia foi muito beneficiada pra gente, até o aspecto de Vitória, tinha muita dificuldade, muitos partes de ensino, porque quando a gente tem um certo tipo de estudo mesmo, mas o professor explica de uma forma que às vezes não é a forma que a gente realmente consegue entender ou lidar com isso. Então, eu sempre tive muita dificuldade em toda a minha trajetória na escola, principalmente matemática, física, química. E eu confesso que física e química eu tive 3 anos e não aprendi nada na escola. Literalmente foi também a época da pandemia, então isso foi muito mais dificultoso para o meu ensino, mas era uma linguagem que eu não conseguia entender e de muito difícil acesso para mim. E hoje, quando eu tenho a parte da inteligência artificial, eu realmente tenho certas coisas que na faculdade eu também, às vezes, não consigo compreender, e eu peço para que ele me ensine como se eu fosse um bebê, como se uma linguagem que eu possa entender. Ao mesmo tempo que é um avanço, é um desafio para que as escolas se adaptem a isso, porque às vezes eu acho que entra também naquela moralidade, ou até mesmo naquelas brincadeiras de tipo, a pessoa que é burra por não entender aquilo. Sim. Para nossa terceira pergunta, pensando nos estudantes de hoje, qual reflexão você deixaria para eles sobre esse tema? Eu acho que, falando para eles, eu acho que vocês têm uma carta na manga muito boa para que tenha conhecimento, você tenha um benefício, porque naquela época a gente não tinha esse benefício ao uso próprio de forma boa. Eu acho que a gente também usa esse benefício hoje em dia de forma ruim, no sentido de fazer muita... Como é que eu digo? Da gente colar pra caramba. Isso é uma coisa boa e ruim, no sentido também que você precisa sempre estar a favor do seu conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém te tira. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai aqui fazer a nossa última entrevista com o ex-aluno Vitor. Bom, Vitor, ao longo do seu tempo no BA, quais foram as principais mudanças no uso da tecnologia do seu ensino? Cara, a questão da tecnologia é porque eu venho de uma escola em que usava muito livros didáticos. Eu entrei no 5º ano, não tinha essa questão dos iPads, mas logo que eu migrei para o 6º, no ano seguinte, a utilização dos iPads sempre foi um impulsionamento muito grande do ponto de vista didático, né? E eu acho que esse é um grande marco, e o outro marco eu acho que eu destacaria a questão da digitalização dos livros didáticos. Então a gente tinha que carregar uma série de livros e tal, e isso acabava às vezes atrapalhando um pouco. Até na questão da gente vir para a escola, a mochila ficava mais pesada. Eu acho que a digitalização dos livros foi uma coisa muito importante. E quais avanços da tecnologia você fala que ajudou os alunos a terem um melhor desempenho assim, na escola? Cara, então eu volto a destacar a digitalização dos livros. O próprio uso dos iPads já é uma coisa que é muito importante. E o advento da inteligência artificial e a melhora da inteligência artificial como si própria, acho que são coisas que, de certa forma, impulsionam o aprendizado e acabam tornando o ambiente didático um pouco mais fácil, mais compreensível. As coisas ficam muito menos obscuras de entender. Sim, e ainda nessa pergunta, quais você acha que foram os desafios dessa inserção de tecnologia? Os desafios, eu destaco a questão tanto da distração, né, dessa conectividade constante, tanto da questão da distração, até pelo ponto de vista de você estar com uma série de recursos tecnológicos dispostos. E eu acho que é isso, a principal coisa é a distração. E para finalizar, você acha que o que a tecnologia pode mudar no futuro assim das escolas mais ainda? Eu acho que é uma revolução do modo como se ensina as coisas para as pessoas e também do ambiente escolar. Porque a inteligência artificial ela tende só a melhorar, e com isso você tem uma maior amplitude a respeito de diversos assuntos, e você consegue ter mais perspectivas acerca das matérias, você consegue ter mais informações disponíveis, e com isso você torna o aprendizado mais robusto, e as informações que você acha ao longo, enfim, tanto dos livros pedagógicos, tanto quanto das pesquisas que você faz, você fixa as matérias muito mais fácil na sua cabeça. Sim. Bom, obrigado. Essa foi a nossa entrevista. O objetivo de nosso trabalho é mostrar como 3 pessoas que estão ligadas diferentemente à instituição de ensino podem ter as mesmas opiniões sobre o ensino e a inserção da tecnologia.
dando ênfase na parte da IA e mostrando como essas tecnologias afetam o estudante hoje e antigamente.